Jafé, a promessa que transforma nações e alarga o reino de Deus. Jafé, nome muitas vezes ignorado nas leituras rápidas da Bíblia, carrega consigo um chamado silencioso, mas absolutamente essencial no plano divino para a humanidade. Filho de Noé, ele surge em um cenário pós-diluviano, um mundo devastado pela justiça de Deus e ao mesmo tempo pronto para um novo começo, onde tudo precisava ser reconstruído a partir do zero. Noé, escolhido por Deus para preservar a vida, não apenas salva a criação, mas também é instrumento para dar continuidade à história humana. E Jafé está lá, inserido nessa missão, não como mero coadjuvante, mas como parte ativa da promessa de regeneração. Seu nome significa alargamento, e não por acaso. Ele é aquele que carrega em si a semente da multiplicação, da expansão dos povos, da diversidade das nações. Jafé é símbolo de crescimento e dispersão, reflexo de um Deus que não apenas julga, mas também restaura. Ele não aparece como guerreiro, nem como profeta, nem como rei, mas sua linhagem ecoa por séculos, dando origem a povos inteiros, muitos dos quais exerceram influência global. Mesmo em seu silêncio, Jafé é eloquente. Sua história nos convida a perceber que há beleza e poder em cumprir um papel no plano de Deus, mesmo quando esse papel não é acompanhado de holofotes ou grandes feitos visíveis. No segundo capítulo desta jornada, mergulhamos em uma promessa que ultrapassa gerações, revelada em uma profecia contida no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Ali, após o dilúvio, Noé pronuncia palavras que ecoam através dos séculos. Alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa não é apenas uma bênção qualquer, mas um selo divino de expansão, prosperidade e comunhão entre irmãos. A promessa de alargamento a Jafé carrega a ideia de que seus descendentes seriam numerosos, influentes e estariam debaixo da cobertura espiritual vinda da linhagem de Sem, da qual mais adiante viria Abraão e, por fim, o próprio Messias. A imagem de habitar nas tendas de Sem representa não apenas convivência, mas também participação nas bênçãos espirituais prometidas ao povo de Deus. Há uma profundidade nesse texto que aponta para a inclusão, para o propósito eterno de um Deus que deseja alcançar todos os povos. É nesse cenário que Jafé se torna símbolo de uma graça que se estende além das fronteiras de sangue. Se esta mensagem já está tocando seu coração, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa revelação bíblica que continua viva e pulsante ainda hoje. No terceiro ponto desta reflexão, voltamos nossos olhos para o capítulo 10 do livro de Gênesis, onde encontramos a chamada Tabela das Nações. Um registro detalhado da genealogia dos filhos de Noé, especialmente de Jafé. Seus descendentes não são apenas nomes em uma lista antiga, mas a semente de civilizações inteiras que ocupariam vastas regiões da terra. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras são os filhos mencionados, cada um representando um ramo de povos que, mais tarde, viriam a se estabelecer em partes da Europa, da Ásia e em ilhas distantes. Essa dispersão não foi obra do acaso, mas cumprimento da ordem divina dada após o dilúvio. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Os filhos de Jafé são agentes dessa missão sagrada e através deles se vê o movimento de Deus para além da linhagem de Sem, alcançando os confins do mundo conhecido. Em meio a esse deslocamento geográfico, percebe-se também um deslocamento espiritual, pois esses povos, embora distantes da aliança inicial, são tocados pela promessa de que a salvação alcançaria todas as nações. Jafé, então, não é apenas pai de povos, mas símbolo do avanço do propósito eterno, mesmo quando a revelação ainda parecia restrita a poucos.
A história dos descendentes de Jafé nos revela mais do que meros nomes ou povos. Ela nos mostra como Deus, em sua infinita sabedoria, trabalha para cumprir seus propósitos através das gerações. Quando olhamos para a dispersão dos filhos de Jafé, entendemos que essa multiplicação não é apenas física, mas também espiritual. Cada nação que surgiu das suas linhagens foi inserida no grande plano divino de redenção, mesmo que, à primeira vista, parecesse distante da aliança feita com Abraão. A Bíblia nos mostra que o Senhor não limita seu amor e sua salvação a um povo específico, mas deseja que todos sejam alcançados. Em Atos, vemos essa verdade se confirmar com a pregação do Evangelho aos gentios, muitos deles descendentes de Jafé. Isso revela que a missão da igreja é inclusiva, alcançando povos variados, culturas diferentes, todos chamados para a comunhão com Deus. O alargamento prometido a Jafé reflete o desejo de Deus de expandir seu reino para além de fronteiras humanas, de derrubar muros de separação e unir todos os povos em Cristo. É um convite para que entendamos nosso papel como membros do corpo de Cristo, chamados a sermos instrumentos dessa expansão espiritual, levando a esperança e a salvação para onde formos enviados. O papel dos descendentes de Jafé na história da humanidade é mais profundo do que parece à primeira vista. Eles não são apenas nomes registrados na genealogia de Noé, mas representam povos que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento cultural, social e espiritual do mundo antigo. As Escrituras nos mostram que esses povos foram usados por Deus para cumprir seu propósito de povoar a terra, expandir fronteiras e preparar o terreno para o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a sua descendência. A influência dos filhos de Jafé alcançou terras que mais tarde se tornariam centros de grandes impérios e civilizações, onde ideias, tradições e até a compreensão de Deus foram sendo moldadas de maneiras que prepararam o caminho para a vinda do Evangelho. No entanto, a Bíblia também deixa claro que a verdadeira bênção não está apenas na expansão física ou na conquista territorial, mas na participação no plano redentor de Deus. Mesmo os povos que descendem de Jafé, que estavam distantes do povo escolhido inicialmente, são convidados a fazer parte da nova aliança em Cristo. Essa realidade nos desafia a enxergar além das diferenças culturais e raciais e a reconhecer que todos somos chamados para viver sob a graça que Deus oferece, independentemente da nossa origem ou história. Ao analisarmos a vida de Jafé e seus descendentes, percebemos que a Bíblia revela um propósito divino muito maior do que uma simples lista genealógica. Em Gênesis capítulo 9, versículos 27, encontramos a bênção de Noé sobre seus filhos, uma palavra carregada de significado espiritual e histórico. A promessa de que Deus alargaria os territórios de Jafé e que ele habitasse nas tendas de Sem indica não só uma expansão física, mas uma união espiritual entre as linhagens, simbolizando a futura inclusão dos gentios na aliança de Deus. Essa profecia aponta para um plano maior, onde povos que antes estavam à margem da aliança seriam alcançados pela graça e pela salvação. O Novo Testamento confirma essa visão ao mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não é exclusivo, mas universal, destinado a judeus e gentios, a todos que creem. A linhagem de Jafé, então, representa aqueles que, mesmo estando fora da linhagem direta de Abraão, são convidados a compartilhar das bênçãos espirituais prometidas. Assim, Jafé é um símbolo da expansão do reino de Deus, para além das fronteiras humanas, um convite à inclusão e à comunhão que transcende raça, cultura e história. Essa verdade transforma nosso entendimento da missão da igreja no mundo.
A dispersão dos filhos de Jafé, conforme narrada em Gênesis capítulo 10, é mais do que um registro histórico. É uma manifestação do plano soberano de Deus para encher a terra com vida, diversidade e propósito. Cada nome listado representa um povo, uma cultura, uma história entrelaçada com o desígnio divino de expansão e bênção. A terra que Deus ordenou que fosse povoada não se limita a uma região ou grupo específico, mas se estende a todos os confins do mundo. Em sua promessa a Jafé, Deus não apenas o abençoa com multiplicação, mas com um alargamento, uma expansão que ultrapassa fronteiras humanas e revela o desejo do Criador de que sua glória seja manifestada em toda a terra. Esta promessa transcende o simples aspecto físico e entra no campo espiritual, onde a luz do Evangelho alcança aqueles que antes estavam em trevas, trazendo reconciliação entre homens de diferentes nações. A linhagem de Jafé representa a abertura de Deus para o mundo gentio, um convite para que todos façam parte da sua família eterna. Assim, a dispersão, que poderia parecer uma simples divisão, na verdade, é uma expressão da graça e da inclusão divina, revelando que a missão de Deus é universal e sua salvação para todos os povos, sem exceção. A herança espiritual dos descendentes de Jafé traz uma mensagem profunda sobre a obra de Deus na história da redenção. Embora não tenham sido escolhidos como o povo de aliança inicial, sua linhagem carrega o propósito divino de alcançar as nações e expandir o conhecimento do Senhor para além dos limites tradicionais. Em Atos dos Apóstolos, vemos claramente como essa promessa se cumpre quando o Evangelho ultrapassa fronteiras e alcança os gentios, muitos dos quais descendentes de Jafé. Essa abertura revela que o plano de Deus é inclusivo e abrangente, convocando todos os povos para a comunhão em Cristo. O fato de que Noé abençoou Jafé para habitar nas tendas de Sem não apenas simboliza uma proximidade, mas um entrelaçamento espiritual que aponta para a união de judeus e gentios na nova aliança, promovida pelo sacrifício de Jesus. Assim, a história de Jafé nos lembra que nenhuma nação está fora do alcance do amor divino e que a graça de Deus se estende a todos, independentemente da origem ou cultura. Essa compreensão nos desafia a viver uma fé que ultrapassa preconceitos e barreiras humanas, abraçando o chamado para sermos agentes da expansão do reino, espalhando a luz de Cristo onde quer que formos enviados, fortalecendo a unidade do corpo de Deus. Ao observar a trajetória de Jafé e sua descendência, percebemos que seu papel vai muito além do simples cumprimento de uma genealogia. A Bíblia revela que, através de seus filhos, Deus começou a manifestar um dos seus maiores propósitos: a expansão da sua bênção para além da nação escolhida. Essa expansão não é apenas geográfica, mas espiritual, um sinal claro de que o plano de salvação de Deus inclui todas as nações da terra. Em Gênesis capítulo 10, vemos que os filhos de Jafé deram origem a povos que habitaram regiões distantes, que seriam marcadas por culturas diversas, mas que no futuro seriam tocadas pela mensagem do Evangelho. A promessa de que Jafé habitaria nas tendas de Sem indica uma conexão profunda entre as linhagens, mostrando que o amor e a graça de Deus não conhecem barreiras humanas. No Novo Testamento, essa união se confirma na missão da Igreja de levar o Evangelho aos gentios, cumprindo assim o propósito divino de reconciliação universal. Essa revelação nos convida a entender que, independente da nossa origem, somos chamados a participar desse plano redentor e a ser instrumentos de Deus na construção de um mundo onde todos possam experimentar o seu amor e a sua paz. A promessa feita a Jafé traz consigo uma mensagem profunda sobre o alcance do amor de Deus e o seu plano de redenção para toda a humanidade.
Quando Noé profere a bênção para o seu filho, ele não apenas fala de multiplicação e expansão física, mas aponta para uma expansão espiritual, um convite para que os descendentes de Jafé participem da comunhão que Deus estabeleceu com Sem e sua linhagem. Essa palavra é um símbolo de união entre os povos, uma indicação clara de que o reino de Deus ultrapassa as fronteiras humanas e culturais. A Bíblia revela que, através dos descendentes de Jafé, muitas nações surgiram e foram chamadas a conhecer o Deus verdadeiro, preparando o terreno para o avanço do Evangelho no Novo Testamento. O convite para habitar nas tendas de Sem nos mostra que a graça de Deus é inclusiva e que o propósito divino é unir todos os povos em Cristo. Essa expansão manifesta o desejo do Senhor de que a salvação alcance cada coração sem distinção, convidando-nos a sermos parte ativa desse movimento de reconciliação e esperança, levando a palavra viva de Deus a todos os cantos da terra onde ainda não foi proclamada. A trajetória espiritual de Jafé e sua descendência revela um ensinamento poderoso sobre o caráter inclusivo do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia nos mostra que, embora a aliança inicial tenha sido feita com Sem, os descendentes de Jafé não foram excluídos da promessa da salvação. Pelo contrário, eles foram chamados para habitar nas tendas de Sem, simbolizando uma comunhão profunda, um entrelaçamento de bênçãos e um convite para participar da herança espiritual que Deus reservou para o seu povo. Esse ensinamento nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas, conforme declara em Atos dos Apóstolos, onde o Evangelho é pregado a todos os povos, raças e línguas, revelando a extensão da graça divina. O Espírito Santo age para unir judeus e gentios em um só corpo, superando diferenças étnicas e culturais. Assim, a linhagem de Jafé representa aqueles que, embora não fossem do povo escolhido inicialmente, foram convidados a fazer parte da família de Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa verdade nos desafia a cultivar um coração aberto, livre de preconceitos e a reconhecer que o amor de Deus é maior que qualquer divisão humana. A história de Jafé nos inspira a abraçar essa missão de reconciliação e unidade, vivendo como testemunhas vivas do reino. O legado de Jafé nos conduz a uma reflexão profunda sobre a amplitude da graça de Deus, que se estende para além dos limites humanos e históricos. Noé, ao abençoar seus filhos, revelou um plano divino que ultrapassa gerações e nações, mostrando que o propósito de Deus é alcançar toda a humanidade com seu amor e redenção. A promessa de que Jafé seria alargado e habitasse nas tendas de Sem simboliza mais do que uma expansão territorial. Aponta para a comunhão espiritual que o Senhor deseja estabelecer entre todos os povos, unindo-os sob a mesma aliança de fé. Essa união transcende diferenças étnicas, culturais e históricas, revelando um Deus que reconcilia e restaura tudo em Cristo. A história de Jafé e seus descendentes mostra que mesmo aqueles que pareciam distantes do povo escolhido são chamados para fazer parte do reino eterno, uma realidade que se cumpre plenamente na mensagem do Evangelho que rompe barreiras e transforma vidas. Assim, o convite divino se estende a cada um de nós para que sejamos canais dessa bênção, instrumentos da expansão do reino, vivendo a fé que ultrapassa fronteiras humanas, testemunhando a esperança que nasce da aliança de Deus com seu povo, a qual permanece firme e eterna. Ao percorrermos a história de Jafé e seus descendentes, somos convidados a refletir sobre a grandiosidade do plano divino que transcende fronteiras, culturas e gerações. A bênção dada a Jafé não é apenas um ato de multiplicação física, mas um símbolo da expansão espiritual do reino de Deus, que deseja alcançar todos os povos, unindo-os em comunhão e amor através da fé em Cristo.
Essa verdade nos desafia a romper qualquer barreira que nos afaste do propósito de Deus e a viver como instrumentos vivos de sua graça, levando esperança, reconciliação e transformação para onde formos enviados. Que possamos entender que somos chamados para ser parte dessa grande missão, refletindo a luz do Senhor em meio às trevas do mundo. Agora, em oração, reconheçamos a soberania de Deus e entreguemos nossa vida ao seu cuidado, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém.